Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à apresentação dessa pesquisa. Meu nome é Aline Santos de Souza, eu sou graduanda em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje eu vou apresentar a vocês os resultados desse trabalho intitulado Transição e Adaptação de Ingressantes na Universidade, conduzido no âmbito da disciplina Oficina de Língua Portuguesa, e ela busca justamente compreender a experiência de estudantes que ingressam na universidade, especialmente nesse caso a UFMG. Bom, para introduzir o tema, nós precisamos contextualizar o momento histórico que a Universidade Pública Brasileira está vivenciando. Então, com a expansão do acesso, muito devido às ações afirmativas na universidade, ela passou a receber uma diversidade muito maior de estudantes em comparação com o que nós tínhamos historicamente, que era um espaço muito elitizado. No entanto, essa inclusão não foi garantida com o ingresso desses estudantes e com essas ações afirmativas. Então, a entrada na universidade acaba por gerar um choque muito grande, um choque especialmente cultural, com novas normas, com novas linguagens, com novas exigências, muito diferentes da realidade anterior desses estudantes. E o objetivo desse estudo é justamente entender as percepções dos estudantes quando eles ingressam. Então, como que eles vivenciam essas mudanças e o que acontece com seus hábitos e a sua cultura. Bom, conforme o cenário que eu acabei de descrever, a nossa pesquisa foi guiada pela seguinte problematização: de que maneira o ingresso na universidade transforma os hábitos e a cultura dos estudantes? Quais são os desafios de pertencimento? Nós percebemos que existe uma tensão entre a função social da universidade pública, que deveria ser inclusiva conforme as ações afirmativas, e a pressão para que o aluno se molde a padrão institucional para poder obter o sucesso que ele espera. E a justificativa para esse trabalho está justamente aí. Então, nós precisamos garantir a permanência estudantil, e para isso é preciso entender que a adaptação ela não se resume a tirar boas notas para se formar. E nós precisamos que a transição seja mais tranquila em relação à identidade e à subjetividade do estudante. Senão, a nossa política de permanência nunca vai ser completa. Então, nós precisamos falar justamente sobre o acolhimento cultural, psicossocial e identitário dos nossos estudantes. Bom, para entender todas essas questões, nós realizamos um estudo de caso que foi descritivo e teve uma abordagem mista, tanto qualitativa quanto quantitativa. Utilizamos do questionário online O que mudou quando você entrou na UFMG, que foi respondido por 60 estudantes da disciplina de Oficina de Língua Portuguesa no segundo semestre de 2025, e essa amostra foi muito expressiva, porque nós tivemos alunos de diversos cursos, então desde engenharia até humanas, e o questionário tinha 13 questões, que mapeava desde o ensino escolar anterior dos alunos até a percepção mais subjetiva da mudança de comportamento ao ingressar na universidade. E dessa forma, nós tratamos os dados por estatística descritiva para os gráficos, e também nós analisamos as motivações dos alunos para essas mudanças. Já passando para os resultados, nós identificamos dois principais desafios para a transição, e o primeiro é justamente acadêmico. Então, como nós podemos ver pelas barras maiores do gráfico, 67% dos alunos afirmaram que passam mais tempo estudando agora na universidade do que no ensino médio, o que é esperado devido à própria rigorosidade, né, do ensino superior. Mas nós podemos chamar atenção para um outro dado, que 23% desses estudantes disseram que, apesar de estudarem mais, o rendimento é pior. Então, o que isso revela para nós, né? Então, evidencia que tem um descompasso metodológico. Então, o aluno se esforça mais, mas provavelmente as estratégias de estudo que funcionavam na escola não funcionam mais na universidade. E, como consequência, muito provavelmente os alunos se sentem frustrados e acabam carentes de novas ferramentas para organização, para autonomia, para estudo, e isso vai impactar diretamente na saúde mental e na sensação de competência, e vão ser mostrados muito nos próximos dados.
Segundo, é que além do aspecto acadêmico, então nós percebemos que uma profunda reconfiguração cultural exigida desses alunos. Então, os nossos dados mostraram que 75% deles adotaram novos termos e expressões, então mudaram sua própria linguagem, e metade da turma relatou que essas mudanças relataram mudanças no modo de vestir e se comportar. Então, sociologicamente, não é só uma evolução, é uma tentativa de assimilação do contexto acadêmico. Então, o estudante percebe, ao ingressar, que existe um jeito certo de agir, existe um jeito certo de ser um universitário. E esse comportamento, por ser padrão, deve ser buscado e alcançado. Então, ele tenta mimetizar esse estilo para ser parte do grupo. E é uma estratégia, né, de sobrevivência social. Apesar disso, essa mudança não ocorre de forma tranquila. Então, nós chegamos num dado que é um pouco mais preocupante, né? Ao questionar como eles se sentem em relação aos colegas, quase 40% deles admitiram que eles se sentem uma pressão para mudar. Então, de maneira ainda mais grave, quase 32% pensa que seu modo de ser era inferior ao da maioria. Isso dialoga diretamente com o conceito de estigmatização que foi trazido por Freitas e Santos. Então, o ambiente universitário muitas vezes sinaliza para o estudante que a cultura de origem dele vale menos e acaba criando uma barreira invisível de pertencimento. O aluno está matriculado na UFMG, mas ele sente que não pertence àquele ambiente, a menos que ele abandone a sua própria identidade. Quando nós investigamos o porquê das mudanças, as respostas confirmaram justamente as nossas hipóteses. Então, as três motivações mais citadas foram adaptação às novas condições, mudança na autoestima e interesse em se encaixar. Então, nós vemos aqui que esse desejo de pertencimento é o motor principal para a mudança. Então, o aluno não muda só para aprender uma matéria, mas para ser reconhecido no ambiente, para ser reconhecido como igual dos outros estudantes. E a busca por essa aceitação é muito, muito determinante pelos hábitos, de mudança de hábitos. Nossa pesquisa confirma que a transição para a universidade é um processo muito complexo, exige uma reestruturação total da vida do estudante, e essa reestruturação envolve um desafio duplo, tanto acadêmico, porque o aluno precisa aprender a estudar de novo, e esse esforço muitas vezes gera sofrimento, gera frustração, e também identitário. Então, o aluno, ele sente uma pressão simbólica para abandonar as próprias raízes e ser aceito no novo ambiente. E a principal contribuição do estudo foi justamente mostrar que as nossas políticas de permanência, elas precisam focar também no acolhimento cultural. E um acolhimento ativo, então, dar espaço para que a diversidade que foi trazida pelas ações afirmativas sejam vistas como uma riqueza e não como um motivo de correção. Bom, essas foram as referências técnicas que embasaram a análise, elas foram fundamentais para a discussão, tanto sobre pertencimento, quanto para entender o ensino superior. Bom, eu agradeço imensamente a atenção de todos, e eu espero que esses dados ajudem a refletir sobre a nossa chegada e a nossa permanência na universidade. Fico à disposição para qualquer dúvida.